Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Irmãos, nós começaríamos essa noite dizendo a respeito das virtudes e usando o versículo que nós acabamos de ler agora, que o nosso assunto hoje diz respeito a virtudes. E nós queremos falar a respeito das virtudes com base também no legado, naquilo que foi também escrito por um grande homem, um grande escritor chamado C.S. Lewis. Vou me valer um pouco daquilo que ele escreveu, tá bom? Então, eu diria para você que esse grande escritor, ele nasceu em 1898 e faleceu em 1963. Foi um dos gigantes intelectuais do século XX e provavelmente o escritor mais influente do seu tempo. Era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954, quando foi unanimemente eleito para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge, posição que manteve até a aposentadoria. Lewis escreveu mais de 30 livros que lhe permitiram alcançar um vasto público e suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano. Irmãos amados e queridos, nós queremos hoje falar sobre virtudes. Todo aquele que recebeu um novo coração de Jesus Cristo, um novo coração, ele tem na sua vida um novo caminho, um novo começo, um caminho sobremodo excelente. Ele possui agora virtudes, primeiramente as virtudes que são chamadas de virtudes teologais, são aquelas virtudes que Deus nos concedeu, a fé, a esperança e o amor. Só Deus pode produzir isso em nós. Então, a fé, a esperança e o amor, como nós encontramos em 1 Coríntios 13, 13. E também nós temos as virtudes chamadas cardeais, que são a prudência, a temperança, a justiça e fortaleza. As virtudes cardeais, irmãos, elas são conhecidas e reconhecidas desde a Grécia Antiga. São elas prudência, temperança, justiça e fortaleza. Vamos falar de cada uma delas também, inclusive utilizando textos bíblicos. Entre todas, a que é considerada a base para as demais é a prudência. A prudência na língua grega é frônesis. As virtudes, a palavra virtude, ela provém do latim, significa excelência, capacidade ou habilidade. Virtus vem do latim virtus e significa excelência, capacidade ou habilidade. Eu diria ainda para você que a expressão virtude na língua grega é uma expressão muito conhecida chamada areté. Vocês já ouviram falar, por certo, essa expressão, areté. Areté é excelência ou virtude. Virtude é a capacidade de realizar alguma coisa. Virtude, ou as virtudes, são a qualidade da inteligência, da vontade, do coração. Conferem força ao caráter e estabilidade à personalidade. Adquirem-se mediante a repetição de atos. Ou seja, aquela pessoa que tem uma vida que contempla as virtudes não é uma pessoa que faz apenas um único ato de generosidade, de bondade, de amor, de alguma virtude, mas é alguém que tem um estilo de vida virtuoso. É a sua prática, é o seu jeito de ser. Cada uma das virtudes não cardeais, porque as virtudes são muitas, elas estão ligadas a uma das virtudes cardeais e dependem das virtudes cardeais. Virtudes cardeais, essa palavra cardeais ou cruciais, significa que elas têm um feitio de cruz. No sentido figurado, elas são decisivas, importantes, elas são capitais, são essenciais. E a palavra cardeais não tem nada a ver com cardeal da Igreja Católica. Significa dobradiça, ou gonzo ou dobradiça. É aquela peça que permite com que a porta se movimente e a porta não perca a sua estabilidade, não saia do seu eixo. Então,
É justamente isso que significa as virtudes cardeais. Elas são importantes para a nossa existência, para a nossa vida. Nós precisamos ter um viver virtuoso. E outra coisa importante dizer com base no texto que eu acabei de ler para vocês. Existe também a deturpação da virtude. E quando isso acontece, pastor? Quando, por exemplo, na passagem do Mateus capítulo 6, versículo 1, quando nós fazemos boas obras, mas para sermos vistos pelos homens. Então, aos olhos de Deus, essas virtudes elas já estão contaminadas pela vaidade. Na verdade, elas já deixaram de ser virtudes, porque aquilo que move o nosso coração não é o melhor sentimento, mas é o sentimento da vaidade e de querer aparecer. Então, veja que o próprio Jesus Cristo, ele fala a respeito de um comportamento que seria a deturpação de um ato virtuoso. Então, quando nós fizermos atos de bondade e de generosidade, que a gente não faça dessa forma, mas que a gente possa fazer para que o nosso Pai que está nos céus, ele possa contemplar, e ele sim vai ficar grato, feliz, e como sempre faz, ele há de nos abençoar. E aí nós partiremos agora para as 4 virtudes cardeais. A primeira virtude cardeal é justamente a prudência. Significa o bom e prático bom senso. Aquele que tem prudência é aquele que pensa antes de agir e reflete sobre as prováveis consequências das nossas ações. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que as pessoas parecem que elas não estão pensando muito bem nas consequências daquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Parece que o bom senso, parece que a prudência não é algo que as pessoas estejam contemplando nesses dias, né? Hoje a maioria das pessoas não vê a prudência como virtude. Vivem de qualquer forma, vivem de qualquer maneira, não temem as consequências de seus atos. O fato de Jesus ter dito que podemos entrar no seu reino sendo como uma criança, pode levar algumas pessoas a pensar que Deus quer que nós sejamos meio que tolos, mas que nós devemos ser, acima de qualquer coisa, bonzinhos. E, às vezes, bonzinhos ao extremo, além daquilo que a própria Bíblia requer de nós. Só que isso é um grande equívoco. Por quê? Por que eu digo para vocês que é um grande equívoco? Porque, por um lado, Deus quer que nós sejamos como crianças. Simples, que nós sejamos abertas ao aprendizado, sejamos ensináveis, mas Deus também quer uma coisa de nós. Deus quer que nós sejamos adultos, que nós sejamos inteligentes, que nós sejamos reflexivos. E todo aquele que é prudente, ele tem esse quê de reflexão. Ele sabe avaliar as coisas, ele sabe pesar as circunstâncias. Nunca foi a intenção de Jesus que permanecêssemos como crianças na inteligência. Não, Deus quer que nós cresçamos. Além de ter dito para sermos sem malícia como as pombas, devemos também ser astutos como as serpentes. Então, a prudência tem um grande valor na espiritualidade cristã. Ele deseja um coração de criança, mas um intelecto de adulto. Ele quer que sejamos simples, sinceros, afetuosos e capazes de aprender, como é o caso das boas crianças, mas também quer que cada partícula de inteligência que tivermos para estarmos alerta em suas obras e bem treinados para a batalha. Nós precisamos executar coisas para Deus, mas de maneira muito inteligente. Precisamos estar treinados para a batalha. O fato de você estar doando dinheiro, por exemplo, para uma obra de caridade, não significa que você vai dispensar a atitude inteligente de procurar saber se aquela instituição ela é séria ou não. Tem pessoas que dão dinheiro para tudo quanto é instituição. Ligam para ele, dá dinheiro. Batem na porta, dá o dinheiro. Dinheiro que é suado, que é custoso, que poderia ser melhor empregado, mas que, por vezes, é entregue a instituições
que eles nem sabem como estão aplicando o dinheiro, se há correção ou não, se há honestidade ou não. Irmãos, Deus não vai deixar de amar você pelo fato de você usar pouco o seu raciocínio, o seu bom senso. Ele, Deus, tem espaço para pessoas de pouco senso também. Contudo, deseja que todos empreguem o senso que tiverem para viver a vida. Lewis fala que se você está considerando ser um cristão, você deve estar ciente que irá embarcar em algo que vai exigir você por inteiro, não somente seus sentimentos, mas também o seu intelecto. Jonathan Edwards, um grande teólogo e pregador, dizia que a experiência cristã, a fé cristã, ela é profundamente experimental, mas ela não é só experimental. Ele dizia também que o ideal cristão era luz na mente e fogo no coração, era plenamente sensível ao mover de Deus, mas, ao mesmo tempo, usando a inteligência, a coerência na sua espiritualidade. Por isso, eu digo para você, nesta hora, meu irmão, minha irmã, nós precisamos desse bom senso. Nós precisamos da prudência na hora de tomarmos nossas decisões. Decisões que são importantes para a nossa vida. Qual profissão seguir? Com quem casar? Com quem não casar? Onde morar? Onde viver? Quem serão os nossos amigos? Quem merece estar nos nossos relacionamentos e quem não merece? Tudo isso, meus irmãos, é a prudência que nos leva a avaliar, a pensar e a cogitar de maneira adequada. A segunda virtude cardeal é a temperança, também conhecida como autodomínio ou domínio próprio, que a Bíblia fala tanto. Nós precisamos de temperança, de autodomínio. Nós precisamos, irmãos queridos, não nos exceder em nada, não nos exceder em coisa alguma. Não podemos ser glutões, comermos demais, nem também nós devemos comer de menos. Nós temos que ter uma dieta balanceada, nós temos que ter equilíbrio. Aquilo que nós ingerimos também, precisamos de equilíbrio. O cristão não está proibido, mas o cristão precisa ter uma boa dosagem, se ele, de fato, opta por ingerir algum tipo de bebida alcoólica. Aqui o texto fala para nós, e esse homem tão sábio como era, de fato, C.S. Lewis, ele fala que o cristianismo não é abstêmio. Abstêmio é o islamismo. O cristianismo preconiza a moderação e o equilíbrio. E, infelizmente, a expressão temperança, ela teve o seu sentido reduzido, diminuído. E hoje, quando nós pensamos em temperança, pensamos apenas em alguém que, de repente, não bebe, alguém que não faz uso do álcool. Mas nós nos esquecemos que existem pessoas que são intemperantes em outras ações, em outros comportamentos, em outras atitudes, que não são tão visíveis, que não são perceptíveis, porque quem bebe, e bebe demais, vive cambaleante, é capaz de cair no chão. Mas existem ações, existem idolatrias, comportamentos nocivos, sem autodomínio, que a gente não percebe tanto, porque eles são mais privados ou talvez mais escondidos. Pessoas que têm uma devoção exagerada a algum cantor e compositor, pessoas que, por vezes, também têm um comportamento intemperante diante de discussões, pessoas que não se freiam, não conseguem conversar e discutir assuntos necessários, partem para a briga, falta o domínio próprio. Então, a temperança que nós mais exigimos das pessoas é aquilo que é visível, mas é reduzir o assunto quando nós não contemplamos que existem outras questões que também o cristianismo requer de nós moderação, medida certa, para não ultrapassarmos os limites. E isso é importante que nós pensemos, porque, por vezes, a nossa compreensão ela é profundamente equivocada. E aí, meu irmão, minha irmã, vamos passar agora para... Eu estou reduzindo aqui, resumindo bastante.
vamos partir para a terceira virtude. E que virtude seria essa? É a justiça. O teólogo, ou melhor, o escritor, Lewis, ele chama de jogo limpo a justiça. A virtude da justiça, isso é, inclui a honestidade, reciprocidade, veracidade, cumprimento de promessas e todo esse lado da vida. Aquele que age com justiça, ele é capaz de dar ao outro aquilo exatamente que é devido ao outro. Se ele tem 2 profissionais que trabalham para ele não vai pagar mais ao que é relapso, em detrimento daquele que se esmera e que trabalha bem. Ele tendo 2 amigos, ele não vai se devotar de maneira tão generosa ou mais generosa para com aquele que é péssimo para ele, do que para com aquele que já deu claras demonstrações de lealdade e de amizade. É por isso que o juiz também, quando ele dá uma sentença, ele procura, quando ele profere uma sentença, ao prolatá-la, ele procura fazê-lo de maneira justa, de maneira equilibrada, sendo o mais preciso possível, porque isso é justiça. E quando há justiça, o nosso próprio coração se satisfaz. A pena aplicada foi a devida. Nem além, nem a quem. Então, meus irmãos queridos e amados, o cristão, ele precisa ser uma pessoa justa. Ele não pode dar valor acentuado a quem não merece, em detrimento daquele que careceria de ser melhor contemplado e melhor avaliado. E aí, meu irmão, minha irmã, uma outra questão importantíssima. Nós verificamos que o grande autor, C.S. Lewis, não se aprofunda na questão da virtude, da prudência, que é a base para as demais virtudes. Mas ele entende que a virtude da justiça é uma virtude muito importante, mas ele fala pouco a respeito dela. Mas eu diria para você que aquilo que nós acabamos de dizer já é suficiente para que nós pensemos como nós estamos nos relacionando com as pessoas. Nós, por vezes, investimos em quem não merece, em vez de investir naquela pessoa que, de fato, tem dado práticas ou provas de dedicação, de esmero, e é isso que nós precisamos pensar. Nós, às vezes, vemos, né, que nem sempre o marido dá o valor devido à sua mulher. Às vezes, só olha aquilo que ela não faz bem. E isso é péssimo. E, por vezes, também o contrário acontece. Mas nós, homens, por vezes, somos muito negligentes. E aí eu falo porque sou homem. A gente não consegue perceber como Deus nos agraciou com uma pessoa tão especial. Uma mulher, às vezes, muito dedicada. Uma mulher que cuidou dos filhos e que amou os filhos, que nos amou, que nos assistiu nas horas mais difíceis, que esteve conosco no momento da crise, da dificuldade financeira, das lutas mais profundas e não nos abandonou. Uma mulher leal. Então, nós precisamos de justiça para reconhecer o valor dessas guerreiras, dessas mulheres, como diz Provérbios 31, em que a luz não se apaga. Ela acorda 7 da manhã para preparar o café do marido e, às vezes, à noite ainda está cuidando de alguma coisa, de forma incansável. Irmãos, nós precisamos reconhecer e sermos justos. Justo para com os nossos amigos, justo para com os presbíteros, justo para com os pastores, justo para com os nossos filhos, para com a nossa esposa, para com o marido. Isso é necessário. Esse é o viver virtuoso daquele que nasceu de novo e conseguiu vivenciar, experimentar as virtudes que são tão preciosas para a nossa estabilidade como cristãos. E, por fim, a quarta virtude cardeal é a virtude da fortaleza. Isso inclui 2 tipos de coragem. Fortaleza, coragem. Aquela que nos leva a encarar o perigo, como a do tipo que nos faz suportar também a dor até o fim. Então, a virtude da fortaleza tem muito a ver com a bravura, a coragem de enfrentar um momento
amedrontador, às vezes tremendo por dentro, e temendo e tremendo, mas enfrentando. E também, ao mesmo tempo, tendo força, coragem, tendo disposição para suportar a dor até o fim. Uma grande dificuldade, uma enfermidade, uma luta profunda, sem esmorecer, suportar a dor até o fim. Efésios 6,13 nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. É a virtude da fortaleza. Nós precisamos entender que aqui em Efésios capítulo 6, versículo 13, fala que nós devemos tomar a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. A fortaleza nos leva a exercer a resistência. E o texto fala em dia mau, irmãos. Mas o dia mau não é apenas um dia de 24 horas. Na linguagem bíblica, às vezes o dia mau é um período longo de apreensão, de lutas e dificuldades. E nós precisamos, nesses dias, ter a virtude da fortaleza para suportar as dificuldades do tempo presente. Mas ele fala que depois de vencer tudo, nós permaneceremos inabaláveis. É a mesma virtude que o apóstolo Paulo fala para nós em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não posso todas as coisas boas, mas posso também enfrentar as maiores dificuldades da vida sem esmorecer, vencendo as adversidades com coragem, vencendo, às vezes, um período minguado de recursos pequenos, de privações, de lutas intensas, mas mantendo a coragem e a fé em Deus, o contentamento que, em dado momento, Deus há de abrir grandes portas e nos abençoar e trazer alegria ao nosso coração. Então, a virtude da fortaleza, ela é muito importante. Talvez pudéssemos pensar também nessa virtude de maneira mais ampla, pensando na coragem também para fugir quando necessário. Não só para resistir, para enfrentar, mas para fugir em alguns momentos emblemáticos de tentação, quando propostas indecorosas vêm até nós, quando nós somos tentados, como, por exemplo, foi José do Egito, que naquele momento ele foi capaz de fugir, foi corajoso para fugir da mulher de Potifar. Que coragem teve esse homem! Não se julgou menos homem por isso, mas ele fugiu porque era necessário fugir. É a virtude da fortaleza. Meus irmãos amados e queridos, ele entende aqui que a virtude da fortaleza, ela vai ser importantíssima para todos nós que vivenciamos, experimentamos as virtudes no dia a dia da nossa existência. Mais cedo ou mais tarde, ela vai precisar se evidenciar, tanto na prudência, tanto na temperança, tanto na justiça, nós precisaremos também da fortaleza. E, por fim, meus irmãos queridos, ele vai desfazer algumas ideias equivocadas que algumas pessoas têm a respeito das virtudes. O grande escritor diferencia a prática esporádica de um ato virtuoso da prática constante de uma pessoa justa e temperante. Pastor, explica melhor? Está difícil de entender? O que ele quer dizer aqui é o seguinte, meus irmãos, que um viver virtuoso, uma pessoa virtuosa, não é aquela que, em dado momento, ela abre o bolso e, de maneira generosa, dá 5.000 para uma instituição de caridade. Mas nunca mais faz nada de forma generosa para as pessoas, ou para alguma entidade, ou até para a igreja. Mas a pessoa generosa é aquela que, em podendo, é aquela pessoa que exerce a virtude da generosidade constantemente, ajudando ao necessitado,
socorrendo ao pobre, assistindo a um parente, colaborando com as obras sociais e colaborando também com a sua própria igreja. É um estilo de vida, é uma maneira de ser, não é apenas coisa de um momento apenas, mas é algo incorporado à sua existência, é um modus vivendi, é um estilo de vida, é um modus vivendi, é um jeito de ser. Algo que esteja incorporado numa pessoa. Assim como um atleta que pode estar, talvez, fora do campo de jogo, fora da quadra. Mas quando você olha para ele andando na rua, pelos músculos, pelo porte, pela figura, você diz, é um atleta. Quando você contempla, por exemplo, uma bailarina, um bailarino, e você vê pela elegância, pelo jeito de ser, que ele é alguém ligado ao balé. E você não erra. E você não se equivoca porque está incorporado nele. É evidente, ainda que ele esteja fora do seu métier. É diferente daquele jogador que deu um chute no susto e fez um belo gol, o que nós chamamos de um golaço. Mas foi apenas aquele gol. Não é algo corriqueiro, algo constante, como acontece, por exemplo, com os bons atletas, com os bons jogadores, com aqueles que são realmente capazes de fazer lances brilhantes. Então, o que nós precisamos entender aqui é que a vida virtuosa do cristão não é uma ação ocasional, esporádica, mas é um ato virtuoso constante. Não é apenas um ato, mas é uma prática constante de uma pessoa que incorporou as virtudes e vive essas virtudes e assim glorifica a Deus, exalta a Deus com as suas obras e abençoa pessoas à sua volta. Meu amado irmão, minha amada irmã, 3 verdades ou 3 ideias que nós precisamos desfazer agora. Poderíamos acreditar que desde que façamos a coisa certa, não importa como e por que fazemos, Deus já se agrada e já está muito bom para se viver de forma virtuosa. Eu já fiz o que era certo, eu já ajudei, eu socorri, eu já fiz o que tinha que fazer. Não. O que importa para Deus não é só o que nós fazemos, mas é a motivação com a qual nós fazemos. Os sentimentos, aquilo que nos move, aquilo que nos leva a viver como nós vivemos e a executar as práticas que nós executamos. Então, para Deus, não basta apenas fazer o bem, não apenas fazer a coisa certa, mas com as motivações erradas. É necessário fazer o bem com as motivações acertadas. O nosso coração precisa estar presente nas nossas melhores ações. Quando nós socorremos um idoso doente, quando nós assistimos uma pessoa que está enferma, quando nós atendemos às necessidades daquele que não tem o que comer, quando fazemos tudo isso, não podemos fazer com o coração frio e distante, mas as nossas emoções, os nossos melhores sentimentos precisam estar presentes. São os sentimentos corretos. Não podemos fazer as coisas com o nosso coração avesso, com o rosto pesado, fazer de má vontade, fazer sem alegria para Deus. Eu, às vezes, prefiro uma pessoa que erre o acorde na hora de tocar a música, do que aquela que é impecável, mas que faz com a cara e a testa franzida, que não faz com prazer. Ainda mais quando nós fazemos para Deus, e para Deus, para o culto divino. Quando nós fazemos qualquer ação na vida secular, também devemos fazer com boa vontade, porque a nossa vida é integral. Tanto que fazemos na vida religiosa como fora, deve ser feito com os melhores sentimentos. Meus irmãos, às vezes eu chego ao púlpito, desculpe o meu exemplo particular, às vezes eu chego ao púlpito num dia difícil, num momento complicado, mas quando eu estou ali, eu peço a Deus que Ele remova do meu coração qualquer tipo de impedimento para que eu possa ser um instrumento para glorificar o seu nome
e também para que as pessoas sejam abençoadas pela pregação. É a minha oração. Eu não posso chegar ali fazendo com má vontade. Eu preciso fazer com imenso prazer, porque é um privilégio viver e é um privilégio servir a Deus. Que coisa boa, meus irmãos. Não importa a área na qual você trabalha. E na área em que você trabalhar, procure ser o melhor possível. Então, fazer as coisas corretas com as motivações corretas. Paulo disse certa feita, em Filipenses capítulo 1, a partir do verso 15, que alguns pregavam a Cristo por inveja e porfia, com motivações, com sentimentos equivocados. Mas havia outros que pregavam a Cristo de boa vontade, por amor, ou seja, com as motivações acertadas. E Deus contempla as motivações que levam o cristão a pregar o evangelho, a cantar louvores, a trabalhar na vida secular, não importa qual área ele esteja trabalhando. Então, isso é importante que se diga. Fazer com os melhores sentimentos. Não basta apenas fazer. Em segundo lugar, poderíamos acreditar que Deus requer simplesmente a obediência a um conjunto de regras. Não. Deus não quer apenas que você faça o que tem que ser feito e ponto final, não. A nossa fé não é uma fé moralista. Ela tem princípios morais. O cristianismo tem princípios morais. Mas o que Deus requer de nós é que nós façamos as coisas, sim, mas que elas sejam fruto dessas disciplinas espirituais, dessas virtudes cardeais que fazem parte da nossa vida, que estão sendo desenvolvidas em nós e que são a reprodução de experiências e qualidades singulares que aconteceram dentro do nosso ser, no nosso interior. É quando é a reprodução daquilo que aconteceu dentro de nós. Então, não é simplesmente obedecer a Deus, obedecendo regras frias e vazias, mas compreendendo o porquê de fazer isso e entendendo que deve ser, de fato, aquilo que brota do nosso coração, porque está incorporado em nós. E, por fim, ele vai dizer que, trocando em miúdos, que poderíamos pensar que as virtudes são necessárias apenas para a vida presente, só para agora. Porque na eternidade, nós não teremos mais perigos e desafios. É bem verdade que provavelmente não vai haver ocasião para ações corajosas no mundo vindouro, mas haverá toda ocasião para ser o tipo de pessoa que só podemos nos tornar praticando tais atos no presente. Nós precisamos hoje viver uma vida virtuosa. Nós não devemos esperar a vida futura. Nós precisamos chamar para agora, vivenciar o hoje, a beleza, a plenitude daquilo que ainda vai chegar de maneira plena, lá na frente, quando o Senhor voltar e inaugurar o novo céu e a nova terra. Mas é possível hoje experimentar beleza na vida, singularidade na vida, excelência na vida, as virtudes no nosso dia a dia. Quando alguém olhar para nós e ser capaz de contemplar uma pessoa prudente, uma pessoa temperante, uma pessoa justa e uma pessoa que enfrenta as dificuldades da vida com a virtude da fortaleza. Meu amado irmão, minha amada irmã, isso é possível. O apóstolo Paulo, ele convida Timóteo, ele exorta Timóteo a chamar para agora os benefícios da vida eterna. A vida eterna já começou agora. Plenamente ainda chegará. É o já e o ainda não. Mas nós já estamos vivendo por antecipação a vida eterna. Quando nós semeamos amor, quando nós plantamos bons relacionamentos, quando nós chamamos para perto as pessoas, quando nós somos conciliadores, quando nós queremos a paz e não queremos a guerra com aquelas pessoas mais preciosas e caras para nós. Quando nós somos capazes de perceber beleza e bondade no outro. E como isso tem sido difícil, né, em nossos dias. Como as pessoas não conseguem elogiar e reconhecer e agradecer pela bondade recebida.
como nós estamos ficando insensíveis. E essas virtudes incorporadas em nós, na nova criatura que nasceu em Cristo Jesus, nós nos tornamos mais sensíveis para a vida. E isso faz e traz alegria ao nosso ser, um benefício à nossa alma. Isso nos eleva, nos joga para cima. A vida precisa ser assim, meus irmãos. A vida não pode ser tão somente tormento. A vida não pode ser só contenda, altercações. Não pode ser assim. Principalmente naquelas instâncias mais preciosas para nós. A casa, a família, a igreja, os amigos. Porque os verdadeiros amigos, os familiares de verdade, todos esses, nos momentos difíceis, irmãos, eles vão buscar você. Se você tiver uma vida coerente. Eles vão ligar para você. Eles vão te acessar, porque eles sabem que você tem uma palavra amiga, você tem experiência, você tem uma palavra de esperança e de amor, e as pessoas estão precisando disso. Você é alguém solícito, alguém pronto a ajudar. E as virtudes, meus irmãos, são diversas, não são só essas 4. Essas 4 são as cardeais. E delas nós encontramos desdobramentos, outras virtudes, mas nós precisamos viver a vida assim. Aí, tudo que nós viermos a fazer terá mais sabor, será mais precioso, haverá mais deleite, mais contentamento, quando nós vivermos a nossa vida dessa forma. Então, eu escrevi uma frase, eu gostaria de ler para vocês. Aquele que vive virtuosamente no presente, antecipa para o agora, ainda que de forma inconclusa, não plena, não cabal, o esplendor do novo céu e da nova terra. Apesar de todas as dificuldades que eu enfrento e que você também enfrenta, nós podemos chamar para agora a beleza, a riqueza, o esplendor daquilo que plenamente ainda vai chegar. É possível ter uma antevisão existencial dessas coisas tão preciosas que chegarão para nós de maneira completa quando o Senhor inaugurar o novo céu e a nova terra. Mas nós podemos viver por antecipação tal qualidade de vida. Eu pergunto a você nesta noite, você não gostaria de viver assim? Eu pergunto a você nesta noite, o que tem te faltado, irmão, irmã, para você viver uma vida mais salutar, para viver melhor com seus colegas de trabalho, para viver melhor em casa, para você aprender a agradecer aquilo que Deus tem te dado, não ficar apenas na expectativa daquilo que ainda não chegou, de você olhar para sua mulher, que antes foi novinha e agora é uma senhora, mas falar, louvado seja Deus, porque eu tenho essa senhora comigo. Que seria de mim sem essa senhora? Louvado seja Deus. E você que é mulher, que tem lá o seu senhor, né? Vamos supor que seja já um senhor. Glória a Deus por esse senhor, imperfeito, mas dado por Deus, que cuida de você, que te ama. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos acordar para a realidade espiritual. E quando nós acordarmos para isso, vamos viver de maneira diferente. Vamos prezar quem merece ser prezado. E a justiça, a virtude da justiça está aí, em dar valor a quem, de fato, merece valor. Amar os nossos amigos, que, na verdade, são amigos de todo o tempo, das alegrias e das dificuldades. De nós sabermos aquilatar o outro e retribuir na medida exata. Porque não podemos viver uma vida de tal forma que sejamos maus para quem é bom para nós, para com aquela que nos assiste, que está conosco, para com aqueles que são nossos filhos também, que nos amam, que estão enfrentando as dificuldades, que por vezes nem pedem nada, porque sabem das dificuldades presentes. Querido irmão, querida irmã, as virtudes precisam estar incorporadas na nossa existência. E elas não podem ser atos esporádicos de generosidade, mas precisam, as virtudes, na nossa vida, terem um condão de nos levar a ter uma vida constante, permanente, de coerência. E é assim que nós caminhamos
para a felicidade proposta por Cristo. E quando não conseguimos viver essa felicidade proposta por Cristo no tempo presente, isso deve nos preocupar. Porque como nos prepararemos para a vida futura, onde teremos um novo corpo incorruptível, mas com elementos desse corpo e com elementos do novo corpo que nós teremos em Cristo Jesus, um corpo glorificado. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos pensar numa forma de viver a nossa vida que seja virtuosa no dia a dia da nossa existência. Que Deus nos abençoe rica e copiosamente em nome de Jesus Cristo. Amém?